Presbítero André, vou começar com o irmão. Como é que a gente faz para equacionar essa fórmula da soberania e da responsabilidade? É possível juntá-las e que elas caminhem juntos? E aí depois o irmão vai, inclusive, definir como enxerga soberania e responsabilidade do homem também, mas, a princípio, como juntar essas duas fórmulas? Essas duas fórmulas, Zeca, parece até um erro de português. São duas fórmulas em um único ato. A igreja e a história da igreja, ela vem há muito tempo, como você disse, falando sobre isso, né? Falando sobre esse questionamento. E, assim, é um dilema, é um paradoxo, né? Só que, veja só, a igreja, ela consegue lidar com outros paradoxos, com outros dilemas, né? Um deles é o dilema da Trindade, porque você está na teologia cristã, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É um dilema. Outro dilema é você falar sobre a natureza de Jesus. A natureza de Jesus não é igual eu estar falando sobre a mitologia grega de um semideus. Um semideus que poderia estar num panteão grego, porque ele é metade humano, metade Deus. A natureza de Jesus Cristo se dava e se dá, né? Esse paradoxo, esse dilema, 100% homem, 100% Deus. Então, a gente tem um dilema. Mas, quando a gente fala sobre esse outro dilema, responsabilidade humana, soberania divina, a gente precisa tomar cuidado, porque o homem adâmico, ele vai olhar com os seus olhos, aqueles olhos que gritam por liberdade, e ter alguém influenciando nas minhas escolhas, ter alguém influenciando no meu ir, no meu vir, isso me ofende, isso me desagrada. Então, a gente precisa entender que elas andam juntas. Elas andam juntas. O fato é que, independente das minhas escolhas, eu estou indo e caminhando para um propósito soberano. Mas o homem adâmico, ele grita por liberdade. Ele quer essa liberdade. Eu escolhi. Eu fiz. E Deus, ele é o poço de humildade, e essa divindade, essa soberania, ela não cabe no intelecto, ela não cabe no cérebro, ela não cabe dentro da compreensão humana, né? Você está com um terno azul, lindo, da Garbo. Mas, digamos aqui, por um exemplo, Zeca, se Deus chegasse para você e falasse: Zeca, escolhe entre o terno preto e o terno azul. Ou você está aqui com o terno preto e o terno azul, você escolhe, é da sua responsabilidade qual terno você vai escolher. E aí, mediante a sua responsabilidade, você escolhe o terno azul. Provavelmente Deus vai olhar para você e vai falar assim: muito bem, Zeca, era esse terno mesmo que eu queria que você usasse. Soberania e responsabilidade humana andando junto. Boa. E aí, pastor Jamés? Você vai sempre ser levado para um propósito. Sempre nessa direção, sim. Como é que o irmão equaciona aí essas fórmulas aí da soberania e da responsabilidade? O tema toca diretamente, né, uma das matérias da teologia mais importantes, que é a soteriologia, né, doutrina da salvação. Passa também por antropologia, que é a doutrina do homem, teontologia, que é a doutrina de Deus. E nós, aqui, o tema envolve duas tradições, né, duas escolas do pensamento evangélico, que é o calvinismo e o arminianismo. Para arminianos, como eu represento essa tradição, a solução está de uma única maneira: responsabilidade
humana e soberania divina só não são excludentes e contraditórias por causa de uma doutrina que é muito cara para o arminianismo, que é a doutrina do livre-arbítrio. Então, assim, não conseguimos conciliar ou conectar essas duas perspectivas de um Deus absolutamente soberano e um homem livre, responsável, se ele não né, for livre. se ele não for livre. Então, a resposta, e a gente vai trabalhar isso ao longo do programa, mas a resposta arminiana para esse dilema, e ela foi trabalhada da melhor maneira possível, né, pelo teólogo Jacó Armínio, que empresta seu nome a essa tradição, é quem maturou melhor esse tema, porque ele passou, de alguma forma, em dois extremos durante toda a Idade Média, e após a Reforma Protestante, Armínio teve condição de trabalhar melhor essa questão, e nós entendemos que é uma solução bíblica, lógica e razoável. O irmão começou logo falando da questão da soteriologia, e é um tema que envolve, obviamente, a salvação. O irmão faz alguma distinção com relação à soberania de Deus do plano de salvação, das escolhas do dia a dia? Eu já vi calvinistas defendendo essa ideia, que para a salvação tem um decreto. Certo. Mas se você vai comprar um carro branco, preto, vermelho, aí fica livre. Teria alguma diferença, assim, na sua visão, da salvação e das escolhas do dia a dia, digamos assim? Arminianos não diferenciam o livre-arbítrio dessa maneira. O livre-arbítrio ele tem todas essas etapas, ou ele abrange tudo. Ele abrange tudo. Tanto as escolhas do dia a dia, como o presbítero André aqui comentou sobre a escolha de uma roupa, como em relação à salvação. Então, quero dizer assim, não são dois tipos de livre-arbítrio. Um para uma coisa, outro para outra. Apenas são momentos do livre-arbítrio, ou fases do livre-arbítrio do homem, que interage com essas questões. Mas assim, como a graça, por exemplo, o calvinismo pensa dois tipos de graça distintos. Para o arminiano, há um só tipo de graça, que se desdobra, que se aplica em circunstâncias diferentes, mas sendo um único modelo. Sim. Né? O irmão faz essa diferença de decreto para salvação e para outras coisas o homem teria liberdade? Tem um texto muito interessante, alguns textos que falam dessa soberania e dessa responsabilidade humana andando lado a lado. Você lê Atos, capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Vocês escolheram matar Jesus Cristo mediante o coração iníquo que vocês têm. O fato é que esse coração iníquo levou a soberania concretizar o projeto da morte de Jesus Cristo. Então, existem uma soberania atuando, existe uma responsabilidade humana atuando. Atos, no capítulo 3, o versículo 17 e 18, o doutor Lucas continua e fala assim: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Vocês foram ignorantes, mas o fato é que essa ignorância de vocês levou Cristo a ser crucificado. Ou seja, ainda nós temos um dilema. É uma responsabilidade humana, é uma escolha humana que leva para um projeto, que leva para um propósito. Sim. Jamés, vou pedir então para o irmão comentar os textos de Atos que foram colocados aqui, por favor. Tá. É evidente, Zeca, tanto calvinistas quanto arminianos afirmam esses dois conceitos de soberania e de responsabilidade.
O que eu disse inicialmente é que a conta não fecha no calvinismo. Sem o conceito de livre-arbítrio, de alguma forma, e aí também é preciso conceituar livre-arbítrio dentro do arminianismo, né? Para que não fique mal compreendido. Mas o ponto aqui é que não fecha a conta para o calvinismo sem levar em conta a liberdade humana. Porque só se tem responsabilidade, é uma questão óbvia até, só se tem responsabilidade quando se tem liberdade. Então, por exemplo, o texto aqui lido pelo presbítero André, a palavra-chave para nós compreendermos aqui é a palavra presciência. Arminiano não tem nenhum problema com esse texto, porque muitas coisas Deus determinou sem necessidade da responsabilidade humana ou nenhuma decisão humana. Deus escolheu a igreja para ser o corpo de Cristo, escolheu Israel para nascer o Messias, decidiu criar o mundo, permitiu a queda dos anjos, enfim, muitas coisas aconteceram que não tem nada a ver com o ser humano, que não depende de nenhuma decisão humana. Agora, dentro da história humana, né, desde a criação até a glorificação, a consumação de todas as coisas, arminianos entendem que Deus administra a liberdade humana de tal maneira que isso coexista com a sua responsabilidade. Até porque o conceito de livre-arbítrio dentro do arminianismo, ele é resultado da graça. Não é um chamado livre-arbítrio antropocêntrico da filosofia, que coloca no homem, né, reside no homem o seu poder de escolha absoluto. Essa capacidade do homem de tomar decisões é fruto do auxílio da graça. Então, depois eu vou conceituar 4 tipos de livre-arbítrio que é importante que a gente compreenda. Mas o texto aqui lido pelo pastor presbítero André fala sobre a presciência de Deus. Então, Deus é soberano e a gente tem que levar em conta não só o atributo da soberania. Nós precisamos levar em conta também o atributo da onisciência. E o texto está sendo explícito que pela presciência de Deus, Deus sabia o que aconteceria. Evidente que Deus não foi pego de surpresa pela crucificação do seu filho. Jesus já veio com esse propósito de morrer. Agora, nenhum desses seres humanos ali que participaram dessa crucificação participaram por um decreto coercitivo de Deus. Mas isso já era conhecido nos planos eternos de Deus. E Deus assim decidiu. A soberania de Deus está não em ele compulsoriamente mover a mão humana para o mal, para o pecado, para o crime, mas em permitir que o ser humano, dentro de uma esfera do seu propósito maior, porque também aqui, e um ponto importante que o presbítero André mencionou, eu também evoco aqui, que faz parte desse conjunto de ideias arminianas, é que sim, Deus administra todas as coisas com um propósito. E esse propósito de Deus está de acordo com o seu caráter. Um caráter benevolente, um caráter amoroso, um caráter justo. Só dessa forma nós podemos, de alguma forma, lidar com a soberania de Deus, preservando o seu caráter. Então, assim, o texto aqui não enfrenta nenhum problema para o arminiano, assim como o conceito de eleição. O conceito de eleição dentro do arminianismo é segundo a presciência. E isso não é nenhuma invenção de Jacó Armínio, isso é texto bíblico, 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência. Pode fazer o que você quiser, qualquer cambalhota, qualquer exegese em cima do texto, o texto é absolutamente expresso. Eleitos segundo a presciência de Deus. A eleição ocorre pelo conhecimento pleno de Deus de todas as coisas. Antes da gente continuar na questão do livre-arbítrio, recentemente alguém aqui no Vejam Só falou sobre essa questão da presciência, que Deus conhece todas as possibilidades de escolha. Isso. É essa a definição? Exato. Em algum momento, o arminianismo, ele conversa com o molinismo. Acho que já teve aqui um colega no Vejam Só tratando de molinismo, que é uma perspectiva sobre soberania e liberdade humana muito poderosa, do ponto de vista, inclusive, filosófico, né? Sem ignorar as escrituras. O arminianismo
conversa, né? Eu sou um arminiano clássico, né? Mas eu vejo, assim, uma contribuição de Molina, do molinismo, para essa questão dos futuros contingentes, contrafactuais. Sim. São conceitos filosóficos difíceis, até para quem não tem um Claro, mínimo claro. de treinamento filosófico no assunto, mas podemos dialogar com o molinismo também com essa ideia de que Deus conhece todas as possibilidades livres. Né? É aquilo que, às vezes, um colega no arminianismo fala: Deus é soberano sobre a sua soberania. O que vem a ser isso? Isso não é só uma frase de efeito para o arminiano. Quer dizer que Deus exerce a sua soberania da maneira que Ele quer, e não o conceito de soberania que o homem tem. Coloca, sim. Então, Legal. isso eu acho que são divisores de água, né? Sim, muito bacana. Inclusive, é interessante quando o pastor Jean fala sobre um arminiano clássico, que a gente tem no evangelicalismo nacional vários tipos de arminianismo. E do mais popular, né, do mais extravagante possível, até o clássico. Então, são alguns conceitos que às vezes você se diz arminiano, mas vai divergir, porque tem um arminianismo aí que às vezes escapa também do controle. É tema para outro debate também. Livre-arbítrio, presbítero André. Ô, Zeca, ó. Só não fala que não existe, hein, que ele já falou que se não tiver livre-arbítrio, é que, assim, não dá certo. o arminiano é interessante. Ele consegue, na mesma mente, encaixar livre-arbítrio e onisciência. É um treco que não encaixa, mas eles conseguem. Não fecha para um, não fecha para outro. Não fecha. E agora, hein? Provérbios 16 e o versículo 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Agora, o homem, nessa liberdade que ele tem, o homem caído, vamos definir livre-arbítrio, né, do ponto de vista calvinista. Deve ser compreendido como o poder de livremente escolher o que mais preferimos ou desejamos. O fato é que você escolhe isso mediante a sua natureza e a sua predisposição. Aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Não tem a ver com livre-arbítrio. Você pode querer escolher o tanto que você quiser, porque elas são discernidas espiritualmente. Romanos, no capítulo 8, versículo 7, diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não tem a ver com livre-arbítrio. Romanos, capítulo 1 e o versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Agora, e ao regenerado? O que a Bíblia fala ao regenerado? Porque aí nós estamos trabalhando a humanidade de pontos de vista. Sim. E agora, ao regenerado? Aquele que pela graça foi alcançado, pela misericórdia foi alcançado. É interessante a gente entender, ô Zeca, que a graça de Deus na vida do ser humano é o homem receber aquilo que ele não merecia receber. E a misericórdia de Deus é você ser poupado daquilo que você merecia receber, mediante a sua escolha adâmica. Mediante a escolha adâmica, você merecia receber isso. E aí a graça, o monergismo, o Espírito Santo atuando plenamente e unicamente na vida do homem, o atrai, e aí sim há um homem regenerado, não pela escolha dele. O que está escrito aqui em João capítulo 1 e o versículo 13, Zeca, é: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, não têm livre-arbítrio, mas nasceram de Deus. Romanos, capítulo 9, do 15 ao 16, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ou seja, eu te poupo pela graça. Você recebe pela graça. 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14, Zeca, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura
Você não tem condições de escolher isso. Então, a sua liberdade, ela é uma liberdade que está intrínseca ao homem natural, ao homem caído. Você tem liberdade, mas o que é que você faz com a sua liberdade sendo você pecador? O que você faz com a sua liberdade sendo você morto? O que você faz com a sua liberdade sem que Cristo tenha te ressuscitado, sem que Cristo tenha te trago a vida? Você só consegue ser depravado, depravação total. Você só consegue ir ao pecado. A sua liberdade como ser humano te leva unicamente ao pecado. E o conceito de depravação age, inclusive, no novo nascido, naquele que nasceu de novo do Espírito, também. Exatamente. Você tem um texto que fala exatamente sobre isso, João capítulo 6, versículos 63 ao 65. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Boa. Gemers, parece que ele não aceitou a sua proposta de usar o livre-arbítrio para fechar a conta. Eu gostaria de perguntar ao presbítero André se ele concorda com Calvino sobre Adão ter livre-arbítrio. Adão e Eva, né? Adão e Eva. Adão e Eva. Eles tiveram, sim, escolhas dentro da humanidade deles. O fato é que lá em Pedro, na Epístola de São Pedro, Pedro fala que o cordeiro foi expiado antes da consumação do tempo, né? Então, as escolhas de Adão e Eva, sim, foram mediante a humanidade deles para que fosse levado para um propósito. Entende? Então, não existiria graça, não existiria misericórdia, não existiria crucificação se não acontecesse o que aconteceu. Uhum. Então, mediante os atos de Adão e Eva, aí é revelado um Cristo. Então, na história lá da Torá, você vai ver a rocha sendo ferida, né? Você vai ver o cordeiro mediando, mostrando um Cristo, mostrando a sombra desse Jesus que iria vir. Ou seja, não existe doce. Você sabe que é doce porque você experimentou o salgado antes. A pergunta é simples, pastor. Adão tinha ou não tinha livre-arbítrio? Ele tinha que cumprir aquilo que Deus tinha... ele fez aquilo mediante a escolha dele. Então ele tinha livre-arbítrio? Ele fez aquilo que Deus quis que ele fizesse, né? O fato é que antes da fundação dos tempos, da fundação dos tempos, Deus já havia crucificado o cordeiro. Mas, assim, isso é presciência. Isso é a onisciência de Deus. Então, mas como que eu distingo uma coisa da outra? De um Deus que é presciente, qual que eu vou escolher? Eu quero saber de Adão no Cronos, no tempo, na realidade. Adão tinha livre-arbítrio ou não tinha? Bem, deixa eu responder por irmão. O irmão fez aí uma volta mais larga, mas a resposta de todo calvinista é que sim. Eu estive na rádio musical há alguns dias atrás, fiz uma pergunta ao reverendo presbiteriano que estava lá, exatamente essa que eu fiz a você agora. Ele respondeu com todas as letras o que Calvino respondeu e, majoritariamente, todos os teóricos do calvinismo respondem que sim. Sim. E a questão é assim, então Deus não era soberano no Éden? Sempre foi. Então o irmão percebe que não há incompatibilidade entre liberdade humana e soberania divina? A minha pergunta... Desculpa. Eu estou dentro do meu tempo aqui, aí né? volto para a pergunta. Vai lá, Gemerson, vai lá. Então, assim, o calvinista precisa entender esses conceitos ou tomar uma decisão. Ou ele responsabiliza Deus pelo mal, o que leva a uma conclusão lógica de que Deus passa a ser, inclusive, autor da queda, autor do mal, em última análise, e vários trabalhos acadêmicos, vários autores têm escrito sobre essa questão, inclusive alguns, né,
não muitos, a minoria, até calvinistas assume literalmente isso. Amanhã, inclusive, eu tenho um debate com um colega que tem essa postura supralapsariana. Supralapsariana. Né? De Deus como autor mesmo do pecado, para a sua glória. De alguma forma, Deus administra isso. Eu chamo até o supralapsarianismo de calvinismo consistente, porque ele assume até as últimas consequências a lógica da sua teologia. O que o infra, que parece ser a posição do irmão, chega numa pergunta como essa, flexibiliza. Você tem que admitir o livre-arbítrio no Éden. E se o livre-arbítrio no Éden coexiste com a responsabilidade, logo eles não são excludentes. Tá. Agora aqui é importante nós entendermos. Mesmo o livre-arbítrio de Adão no Éden é resultado da graça de Deus. É resultado da graça de Deus. Então, como é que o arminianismo ele lida com a questão do livre-arbítrio? Eu disse há algum tempo atrás que o livre-arbítrio do arminianismo não é antropocêntrico, não está no homem a sede do poder, está em Deus. Deus é autor de todo bem, não há nada de bom, nada de bem, nada de positivo na existência que não venha do Pai eterno, que não venha de Deus. Então, assim, vamos conceituar essas questões. Adão tinha livre-arbítrio e livre-arbítrio coexistiu com soberania de Deus, logo não são excludentes. Agora, o homem depois da queda, o arminianismo entende que o livre-arbítrio do homem foi assistido pela graça de Deus. Então não há nenhuma incompatibilidade em ainda hoje afirmarmos a presença do livre-arbítrio para administrar essa questão da responsabilidade, porque mesmo o arbítrio do homem depois da queda continua sendo assistido pela graça de Deus. E até que a gente entende, por exemplo, o livre-arbítrio do regenerado. Veja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês eram escravos do pecado, agora vocês são livres. Que conceito de liberdade esse agora para o regenerado, para o nascido de novo? Continua sendo um livre-arbítrio assistido pela graça de Deus. E, em última instância, na eternidade, no estado eterno, o homem não será livre? Será livre absolutamente. Agora, será um livre-arbítrio perfeito como o do homem Jesus. Jesus foi o homem singular que na história não cometeu pecado, não havia dolo, não havia mancha. Ele é o varão perfeito, a qual é o tipo do que seremos na eternidade. Então, por isso que eu disse, Zeca, lá atrás, sem o conceito de liberdade em algum nível, e veja que eu qualifiquei o conceito de liberdade, não tem como responsabilizar o homem. Pelo contrário, você imputa a Deus a culpa. E isso macula o caráter de Deus. Esse é o cuidado que Armínio teve ao refletir exaustivamente sobre esse tema, se debruçando sobre os pais da igreja. Aqui está um outro ponto. Até Agostinho, toda a patrística afirmava a liberdade humana, o livre-arbítrio. Começa a ter um questionamento nesse conceito a partir de Agostinho na sua polêmica com Pelágio. Então veja que a história da igreja empresta fundamento para a ideia de livre-arbítrio. Agora, precisa ser um livre-arbítrio qualificado. O que a gente parece ver na boca daquela teologia rasa, a teologia de corredor de igreja, é um livre-arbítrio independente de Deus. Ou em confronto com a soberania de Deus. É evidente que nós estamos com a natureza caída e que o homem não pode fazer qualquer coisa. Inclusive, por exemplo, o homem não pode livrar-se das consequências das suas ações livres. O que mostra que Deus preserva a sua soberania mesmo com a liberdade humana. Porque é Deus que administra as consequências das nossas ações livres. Vamos lá, Caliba, a palavra está com o irmão. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Texto bem conhecido. Porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A minha pergunta é,
Se Adão não tivesse pecado, usou o livre-arbítrio dele, nós estaríamos até hoje em um paraíso? Está me perguntando isso? Isso. Posso completar a sim, pergunta? sim. Você falou do novo céu e da nova terra, que nós Sim. vamos ter o livre-arbítrio lá também. Sim. Lá nós vamos poder, de alguma forma, pecar e a história recomeçar? Eu vou responder dele e respondo a sua na sequência. Nós entendemos, isso parece ser um certo consenso na história da teologia, que o homem esteve por um período de provação. De alguma maneira, se o homem tivesse superado, a gente não tem uma resposta objetiva para isso. Então, gosto da frase do pastor Paulo Romero, ninguém tem uma teologia perfeita, a gente não consegue responder tudo. É razoável pensar que se Adão tivesse feito um bom uso da sua liberdade, porque, por exemplo, não havia uma proibição para se comer do fruto da árvore da vida. E ele estava lá. Agora, havia uma proibição para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, parece-nos, aqui é uma conjectura minha, parece que ela encontra eco em vários pensadores na história do cristianismo, que o homem teria superado essa fase de provação e alcançado o estado da perfeição, que nós agora só teremos depois de consumação de todas as coisas. Então, é uma possibilidade. Ou seja, a queda, ela não era necessária. Esse é um pensamento que pode ser melhor desenvolvido. Agora, em resposta à sua questão, Zeca, nós não entendemos a possibilidade de pecado, de queda, porque, como eu disse, nós alcançaremos a estatura do varão perfeito. Porque, por exemplo, é importante a gente citar, por exemplo, um conceito de livre-arbítrio absoluto. O que é o livre-arbítrio absoluto? É o livre-arbítrio de Deus, porque a sede do poder está nele próprio, em si mesmo. Deus é o ser absolutamente livre. E mesmo um ser absolutamente livre como ele não pode todas as coisas, inclusive aquelas coisas que contrariem outro atributo. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não pode pecar. A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal. Ou seja, há um monte de coisa que Deus não pode. Deus não pode criar um outro Deus. Deus não pode dar a sua glória a outro. Enfim, e ele é absolutamente livre. Porque o conceito de liberdade tem a ver com a natureza do ser. Então, veja, Deus é o ser absolutamente livre. Então, nós nunca teremos esse tipo de livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio de Deus. E perceba que ele está limitado à sua própria soberania, aos seus próprios atributos. Agora, na eternidade, no estado futuro, nós teremos alcançado aquele estado de graça plena, a estatura do varão perfeito. Então, mesmo sendo livres, seremos livres como Jesus, com a ausência da possibilidade da queda. De alguma forma, Deus fará isso. Porque nenhum pensador sério, nenhuma linha ortodoxa da história da igreja admite uma nova queda no estado eterno. Jesus viveu entre nós como um verbo encarnado sem pecado. Então, não é difícil pensarmos no estado eterno, em corpos glorificados e com aperfeiçoamento do novo céu e nova terra, na presença de Deus, vivermos eternamente nesse estado de graça. Boa. Ô, Zeca, você viu que o arminiano, ele conjectura, né? É uma conjectura. Efésios capítulo 1 e o versículo 11 fala daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, a minha pergunta para o arminiano, né, mediante essa liberdade, esse livre-arbítrio, se Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, quanto ele faz segundo a tua vontade, a minha e a de Satanás? Quando? Tudo que ele faz segundo o conselho da sua vontade. Quando é, então, que esse livre-arbítrio ele escapa? Em que tempo ele escapa? Quando que é feito segundo a minha vontade? Pastor Gemierson. Eu preciso que você formule, eu não entendi a questão. Efésios capítulo 1, versículo 11. Daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sim. A pergunta é, se Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, quanto ele faz segundo a tua vontade, a minha e a de Satanás? Pelo que eu entendi... Se tudo é a vontade dele, Isso. quando que é a sua vontade? Eu acho que eu entendi. O que nós responderíamos a você é assim,
está dentro da vontade de Deus permitir a liberdade humana. Soberania. Eu nunca neguei o conceito de soberania. Soberania. Mas entendo que ele coexiste com a liberdade, como no Você Éden. sempre vai estar escolhendo, o propósito vai ser cumprido. É o que eu disse. Deus é soberano de maneira que ele exerce a sua soberania como ele quer. E dentro desse exercício de liberdade de Deus, ele permite a liberdade humana. Sim. Então está dentro do propósito. Por exemplo, 1 Timóteo 2:4. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o desejo de Deus, é um desejo benevolente. Porque, André, nós levamos muito caro a ideia do caráter de Deus. Nenhuma ideia teológica, por mais exaltada que seja, por mais confessada em credos, confissões e por renomados teólogos que de alguma maneira levante dúvida quanto ao caráter de Deus, pode ser levada a sério. E eu temo muito e eu tenho conversado com muitos colegas, né, calvinistas, tenho estado em muitos debates, conversando nos bastidores com vários pastores calvinistas, e eu esposo essa ideia, essa opinião, de que, de alguma maneira, fica uma dúvida quanto ao caráter de Deus, a linha de pensamento que o irmão está adotando. Sem a liberdade humana, não tem como responsabilizar o homem. De alguma forma, Deus vai ter que assumir o ônus. Ele vai ter que assumir a autoria. E não há aí um famoso calvinista brasileiro, está aí nas redes sociais, como um deão do calvinismo. Há um vídeo dele na internet que ele diz assim: Deus faz de uma maneira que ele é soberano e o homem é culpado. Pô, aí é fácil sair pela tangente, né? Dar uma cambalhota dessa para acomodar a sua teologia. Acomodar a sua teologia. Porque ela não é sustentável. Ela não se sustenta. A não ser que você chegue às últimas consequências, como supralapsarianismo e até alguns autores calvinistas que assumem a questão de que Deus é o autor do mal, Deus é o autor do pecado. Com o risco de macular o caráter de Deus. Um Deus que João vai dizer lá na sua epístola, capítulo 4, verso 8, que é o amor. Zeca, Salmos 139, verso 16. Salmista, canção judaica. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ok? Isaías, capítulo 14, e o versículo 24 diz: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim se sucederá. E como determinei, assim se efetuará. São dois textos que o primeiro fala sobre os dias do homem. O que das minhas escolhas muda o que já está escrito nesse livro da vida? O que do meu livre-arbítrio, pastor, muda disso do que Deus já escreveu? O que dessa minha liberdade de escolher muda do que Deus já escreveu nesse livro? Quanto do que Ele quer que venha acontecer não acontece? Pelas minhas escolhas, pelo meu livre-arbítrio. Pergunta. Para mim? Isso. Bem, eu estou repetindo aqui o tempo todo. Deus é presciente. Qualquer decisão de Deus leve em conta as ações livres humanas na história. Deus sabe todas as coisas. O Zeca citou, tempo atrás, um programa sobre as diversas possibilidades. Ou seja, Deus conhece exaustivamente todas as ações livres do homem. Então, nós entendemos que qualquer determinação de Deus está levando em conta a liberdade. Porque, em outras palavras, você vai cair no problema que Agostinho lidou com o maniqueísmo. Maniqueísmo. E com o pré-determinismo fatalista de algumas religiões, inclusive como o Islã. Então, se isso não coaduna com um caráter reto e justo de Deus, nós precisamos ter uma solução
teológica e bíblica para isso. E para nós é o conceito de livre-arbítrio arminiano, que é o livre-arbítrio auxiliado pela graça de Deus. Fala, frase famosa de Armínio, que o livre-arbítrio do homem não pode querer, desejar, fazer, realizar nenhum bem para a salvação, exceto senão auxiliado pela graça. Ele não tem poder em si mesmo para nada, senão auxiliado, assistido pela graça de Deus. Então, é um conceito de livre-arbítrio amparado pela graça de Deus. E dessa maneira, claro que nas últimas consequências, ou num filtro fino, nós não sabemos até que momento isso acontece, ou de que maneira Deus administra isso. Mas trazer essa ideia para a teodiceia resolve o problema. Preserva a soberania, porque é Deus que está administrando tudo, e preserva a responsabilidade, porque o homem tem um nível de livre-arbítrio, Deus auxilia o arbítrio do homem para que ele tome a escolha. E qualquer decisão, o texto que você leu de Provérbios, das duas uma, ou Deus está levando em conta as ações livres do homem, ou Deus predeterminou fatalisticamente qualquer atitude minha. Você não tem para onde correr. Agora, pensar da forma fatalista afeta o caráter de Deus. Pensar da maneira arminiana, de esse conceito bíblico de livre-arbítrio, eu entendo que soluciona o problema. Se a gente cair num livre-arbítrio pelagiano, também é uma heterodoxia. Porque aí você coloca no homem a sede do poder. E esse não é o conceito arminiano. Estamos quase caminhando para o final do bloco. 2 minutos, tá bom, Caliba, para os seus comentários, e aí a gente encerra o bloco com a participação do Jamierson, já que a gente começou com a fala do irmão, tá bom? Amém. 2 minutinhos para cada, por favor. Amém. Eu gosto muito de um texto que fala dessa soberania, dessa onisciência. João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Depois tem um texto que fala que essas ovelhas escutam a voz do seu pastor e algumas não escutam a voz do pastor porque o próprio Pai não deixa que elas escutem, né? Eu tenho uma experiência com a soberania, pastor Jamierson. Ela é uma experiência muito intrínseca, muito particular. Eu tenho um filho que é especial. Meu filho, ele nasceu com AMI, atrofia muscular espinhal do tipo 2. E no decorrer do diagnóstico do meu filho, é um diagnóstico degenerativo e genético, eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi que se eu desse a água ungida para o meu filho, ele iria andar. Eu ouvi que se eu desse o lenço, ele iria levantar da cadeira. Foi quando eu me apeguei à soberania de Deus e à onisciência de Deus, entendendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, eu quero que o meu filho ande. Mas antes, seja feita a tua vontade. A minha liberdade, o meu livre-arbítrio, se é que eu tenho ele, eu quero que ande. Um dia eu tive um sonho, Zeca. E aí, nesse sonho, Deus me encontrava e eu estava num jardim, num descampado. Eu queria muito que o meu filho andasse para eu sair correndo com ele. E eu tive um insight. Deus aparece para mim e fala assim, eu ouvi o que você falou. Você quer que seu filho ande? Eu tenho um plano para você e um plano para o seu filho. O que você quer? Você quer que ele ande agora ou você quer o meu plano para você e para ele? E na minha humanidade, na minha carnalidade, eu escolhi. Eu falei assim, eu quero que o meu filho levante dessa cadeira agora e ande. Nós estávamos num descampado e lá embaixo tinha um lago com um monte de barcos. Isso eu sonhando, tá? E tinham 2 barcos, 2 homens brigando no barco. Um de frente para mim e o outro de costas. O que estava de frente começou a brigar, pegou uma arma, começou a atirar e acertou o meu filho, que havia levantado da cadeira e saído correndo. Eu aqui comecei a gritar, Lincoln, volta, 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 Lincoln. Nisso que ele foi correndo, o tiro acertou ele. Puf! Eu peguei o Lincoln no colo, no meu sonho. O Lincoln estava sangrando. Eu abracei ele aqui do meu lado e comecei a gritar, Deus, ressuscita meu filho. Ressuscita meu filho. Ressuscita meu filho. Por que você não ressuscita meu filho?
E aí, no sonho, Deus falava para mim, olha, eu tinha um plano para você, mas você escolheu o seu plano. No meu plano, você não precisaria disso. E aí eu acordei assustadaço. Fui lá ver o meu filhinho, tava lá dormindo, na cama que nem um anjo. Eu entendi que melhor que o milagre é não ter o milagre, e a soberania de Deus é a melhor coisa para minha vida. É uma experiência muito próxima, não tem a ver com o... Sim, entendi. Uma experiência pessoal do... No meu livre-arbítrio eu escolhi. Boa. Jamerson, por favor, as conclusões desse bloco também. Eu me solidarizo com você, presbítero, pelo sofrimento do teu filho, a doença. É sempre uma difícil forma de nós lidarmos com a fé, né? Então, eu sei que Deus, de alguma maneira, administra o sofrimento para nos ensinar também. Nós não temos resposta para todas as coisas. Nossa teologia, ela precisa ser bíblica, mas ela não é perfeita, ela não é exaustiva. Nós arranhamos, né, o que vemos, o que está revelado. Então, a primeira palavra é de solidariedade e oro para que Deus permaneça te confortando e fazendo tudo aquilo que é segundo a vontade de Deus. Então, assim, a maneira com que eu vejo a questão é: a soberania de Deus coexiste com a liberdade humana por causa do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito bíblico, livre-arbítrio evangélico. Esse livre-arbítrio é auxiliado pela graça de Deus, assistido pela graça de Deus, que possibilita o homem tomar decisões e, assim, ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E, de alguma forma, Deus administra tudo isso com um propósito que o glorifique, um propósito, a história está administrada por Deus, né, de forma soberana. Por isso que a gente vê os 2 últimos capítulos da Bíblia, que é quase que uma volta aos 2 primeiros, né? Gênesis 1 e 2, com Apocalipse 21 e 22. A perfeição volta a ocorrer. Nós teremos nessa eternidade uma compreensão plena de todas as coisas, entenderemos, inclusive a presença do mal, porque o justo sofre, temas que o irmão citou aqui nesse seu testemunho. E entendo que essa é uma posição que se harmoniza com as Escrituras. Tá bom? Meus irmãos, infelizmente nosso tempo é curto e eu vou conceder então 3 minutos para cada um para essas considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste. Às vezes os conceitos parecem tão filosóficos, tão teológicos, tão distantes, mas eles obviamente têm impacto na nossa vida. Como eu comecei o primeiro bloco com Caliba, vou começar esse bloco contigo, tá bom, Jamerson? Por favor, 3 minutinhos por irmão. Bem, nós conceituamos aqui soberania de Deus. Deus é absolutamente soberano, no sentido que ele administra todas as coisas, inclusive a liberdade humana. Também defendi aqui a ideia de que só é possível ter responsabilidade se você tem liberdade. Não tem como sair dessa equação. Sem liberdade, não há responsabilidade. Não tem como jogar para o mistério isso, né? Como o colega que eu citei aqui de um vídeo no YouTube. De alguma forma, Deus faz de maneira que ele continua soberano e você culpado. É fácil resolver teologia desse jeito. O que nós olhamos para as Escrituras, é muito cara a ideia de livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não é a principal doutrina arminiana. A gente vê algumas fake news, inclusive, colegas divulgando, até gente que já tem conhecimento, tem fontes, tem acesso à informação, continua com uma divulgação de fake news, né? Que a principal doutrina do arminianismo é o livre-arbítrio. Não é. A principal doutrina arminiana é a doutrina da graça preveniente, da graça de Deus. Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então essa graça possibilita a liberdade. Essa graça possibilita o exercício da vontade humana, de maneira que não faz o menor sentido as advertências nas Escrituras, o convite a obedecer, a permanecer, a crer, né? Se o homem não tem em algum nível liberdade de vontade. Então,
todas as advertências bíblicas, convite bíblico, como, por exemplo, o texto que eu encerro a minha participação, Apocalipse 22:17, o Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Isso aqui é um convite sincero da parte de Deus, não é um teatro. Não é um teatro. Isso aqui não é uma pegadinha de Deus. Vem, mas se você não vir, é porque eu já te impedi de vir, porque você está limitado na sua vontade. Você foi impedido de exercer sua vontade. Então, assim, do nosso ponto de vista, todas as advertências, convite, alertas bíblicos só fazem sentido porque a graça de Deus permite a liberdade de escolha humana. De maneira que Deus permanece soberano e o homem responsável pelas suas ações, inclusive das consequências das suas ações. Boa. Obrigado, viu, Jamércio, pelo carinho. Obrigado pela atenção aqui com o Vejam Só também. Deus continue abençoando sua vida. É sempre muito bacana recebê-lo aqui no programa. Obrigado também, uma honra revê-lo, Zeca, ao presbítero André também. E a vocês, né? É uma linda audiência, Isso aqui é um verdadeiro curso teológico, né? Sim, quem sim. acompanha o Vejam Só está muito melhor de Bíblia do que quem não assiste. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando. Caliba, 3 minutinhos também para o irmão aí, as suas considerações e aplicação aí, por favor. Amém. Muito obrigado, viu, Zeca, por esse espaço, Angélica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da esperança. O texto fala para nós irmos por todo mundo pregar o Evangelho. Aqueles que essa semente irá cair, irá brotar, somente a soberania, somente Deus sabe. Você vai encontrar Jesus Cristo lá no Mateus capítulo 26, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, a minha fala para você que está aí na sua casa, nós, na nossa liberdade, devemos nos render a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Na nossa liberdade, a gente tende a errar, mas ele sabe de antemão aquilo que é melhor para a minha e para a sua vida. Ele nos elegeu antes da fundação dos tempos. Ele é onisciente. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês que estão em casa. Deus abençoe você, Zeca. Amém. Pastor Jamiercio, que prazer estar aqui. Obrigado por esse tempo de qualidade, essa fala, essa prosa teológica, né? A gente fica muito agradecido à nobreza da HIT TV em abrir esse espaço para contextos teológicos diferentes, né? Haja vista que a própria TV tem a sua igreja com um contexto teológico, mas ainda assim tem essa nobreza de oferecer um espaço para ideias teológicas serem colocadas à mesa e edificar os santos, edificar os crentes. Deus abençoe minha esposa, que está lá em casa, a Rosana, a igreja presbiteriana, o presbitério da igreja. Deus em Cristo abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, viu, presbítero, também pelo carinho com o programa. Muito obrigado. Deus Amém. continue abençoando sua vida e seu ministério também.